Graça e paz a todos. Deus abençoe. Bom estar mais uma vez aqui, não só louvando, mas trazendo essa mensagem que acho que os jovens já estão enjoados de me ouvir falar isso, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E muito interessante que eu tenho refletido nessa passagem desde o início do ano. No início do ano a gente faz aquelas reflexões, né? Tá chegando aí já dezembro. E no ano passado, em dezembro de 2000 e... Vixe, já me perdi até 2020, 2018. Não, 18 para 19. É isso mesmo? Não, 19 para 20. Dezembro de 2019. Eu estava pensando e me veio essa passagem de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu fiquei pensando nisso, porque se ela é lâmpada para os nossos pés, significa que sem ela eu estou no escuro. E você já experimentou andar no escuro? André vai correr, não vai andar não, ela tem medo. Vai dar uma carreira, meu irmão. Mas, você já experimentou? É horrível. Eu mesmo, eu nem dormi, eu não gosto, nem que seja uma frepinha de luz, eu gosto de lá de olho e agora de tudo no escuro. Mas estar no escuro é muito ruim, porque você não sabe o que você está fazendo. Você vai andando e vai se esbarrando em coisas, você vai fazendo coisas sem saber o que você está fazendo, sem saber o que você pode encontrar. E a palavra de Deus, ela diz, eu sou lâmpada para os seus pés. Então, com ela, você enxerga melhor, você consegue ver as coisas melhor. Você consegue caminhar com segurança. E nós estamos carentes da palavra de Deus. Carentes de estudar essa palavra, de meditar nela, como diz o Salmo 1, que o cidadão dos céus é aquele que medita nela de dia e de noite. Então, ministrar a palavra de Deus é um desafio, sim, porque é de fato tornar claro as coisas para todos nós, porque ela que dá o start, ela que nos encandeia, como dizia meu avô, que eu não sou dessa época não, mas o avô que dizia da candeia, esse é o André, o pastor, que veio a época da lamparina. Vamos lá, e hoje, é brincadeira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o dia mau e como vencer ele. E falar em dia mau, a Bíblia ela faz diversas referências a esse dia mau. Em Salmos, você vai ver muitas vezes dizendo assim, ó, no dia da minha angústia eu clamei, no dia da angústia eu pedi socorro ao Senhor, no dia da angústia. Às vezes está lá no dia difícil, para nós aqui, para o crente, a gente diz assim, estamos passando pelo deserto. Vocês já ouviram muito falar isso aí, não? Passando pelo deserto. Eu já ouvi alguém falar assim, eu estou passando pela fornalha. Vocês não já ouviram isso, não? Passando pela fornalha. Sofrimento, angústia, dia mau. Esse dia, vocês vão ver na palavra que a Bíblia diz que esse dia vai chegar. E é interessante como que é bem oportuno essa palavra de hoje, porque eu acho que a humanidade passou e está passando por esses dias maus. Passa por dias difíceis, dias que nós não estávamos esperando. É interessante que se você fizer uma retrospectiva aí na sua memória, em janeiro desse ano, eu tenho certeza que você não planejou esse ano para você. Alguém planejou esse ano assim, desse jeito? Ninguém. Mudou muitas coisas. Muitos planejamentos, ou quase todos do que nós fizemos, não se cumpriram. Por quê? Porque veio um dia mau, veio uma situação inesperada, algo que nós não planejamos. E uma coisa que eu acho interessante, e principalmente dentro da igreja, é que a gente sempre associa, às vezes, o dia mau à condição da pessoa. Se você está pecando, se você não está pecando, se você está errando ou não. E isso é um erro. Alguém pecou para que essa pandemia chegasse até aqui? Ou então o bicho foi pesado esse pecado? Não, aconteceu. Então o dia mau ele vem para todos, independente da sua condição de pecador ou não, ou de estar pecando ou não. O que a Bíblia está falando é que vem um dia mau. E aí nós vamos falar sobre esse dia hoje e o que é que a Bíblia fala. E eu quero
já começar com o primeiro tópico, e com certeza você já deve estar aí, quem está craque na Bíblia aí, que a gente está no discipulado, lendo a Bíblia aos jovens, vocês já devem estar pensando que passagem é essa. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, deixa aberto aí. Efésios, no capítulo 6, versículo 10. E aí, todos abriram? Vamos lá. O que é que está dizendo no versículo 10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, firmes. Esse é o, vamos dizer assim, essa é a missão aqui que Paulo está falando aos Efésios. Ele está dando uma missão, ou seja, você precisa resistir, porque vai vir um dia mau, e depois de passar tudo, você precisa ficar firme. Então, a nossa meta, vamos dizer assim, é estar firmes, ficar firmes. Nós temos que fazer isso. E dentro dessa frase, desse primeiro tópico, eu quero trabalhar com vocês sobre duas verdades. Duas verdades. Se ele está dizendo que vem um dia mau, ele também está dizendo que nem todos os dias são maus. Não é isso? Vem um dia mau. O ano não é feito, ou a sua vida não é feita de um dia só. Então, ele está dizendo também, nessa afirmativa dele, que nem todos os dias são maus. E a segunda verdade que nós vamos trabalhar hoje, são que virão situações para tentar te derrubar. É isso que ele está falando. Duas afirmativas ele fez nisso aí. Ele está falando que nem todos os dias são maus, e ele está falando que vão vir situações que, se você não estiver preparado, você vai cair. Ou seja, essas situações são violentas, certo? Então, nós vamos caminhar nisso aqui. E tendo na nossa mente que a nossa meta é ficar de pé. Porque nem todo... Ele está falando que vai passar pelo dia mau, mas nem todo mundo fica de pé. Essa é a meta aqui. Porque se vier o dia mau e todo mundo vai cair, não tem por que ele dar essa afirmativa ou dar essa instrução. Todo mundo vai cair. Não. Ele está dizendo, depois de que você passar por tudo, você vai ficar de pé, certo? E aí ele diz como fazer isso, como chegar a essa situação e não cair. E aí tem um grande problema. Antes da gente entrar no que vocês provavelmente já devem estar pensando aí na armadura de Deus, eu quero dizer uma coisa a vocês. Ninguém veste armadura na hora da guerra. Imagine aí os soldados na hora da... Geralmente, se você pegar até a própria Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que todas as situações em que os soldados deixaram para pegar as armaduras, na hora eles perderam. Você lembra lá de Gideão? Foi Gideão que cercou lá o povo com 300 e só acendeu. Eles deixaram para pegar as coisas, até estava todo mundo dormindo. Pega as coisas, quando pegou, um matou o outro e já foi. Diversas situações que a Bíblia traz, ninguém que vai para uma guerra pega as suas armaduras no momento em que está acontecendo. Só que o cristão, hoje em dia, e falando mais especificamente para os jovens agora, acho que nós vivemos no limite o dia todo, todos os dias. Por quê? Se a gente sabe que existe uma armadura, ou que eu preciso estar vestido, primeiro existe uma guerra. Porque ninguém veste uma armadura se não tiver uma guerra. Então eu tenho que estar atento. E segundo, que eu tenho que conhecer essa armadura. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos deixando para viver as situações. Nós gostamos de viver perigosamente. Então, um alerta à juventude, nós precisamos
depois do que vamos aprender aqui das armaduras de Deus, o que é essa armadura de Deus, é começar a trabalhar elas, para que quando se apresentar a guerra, o dia mal, nós viemos vencer, certo? Então vamos lá continuar a leitura. Nós paramos no versículo 13. Vou ler de novo o 13 para a gente dar seguimento. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí o 14 diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler somente até aí. Então, o que ele está falando? Ele está dizendo que existe uma armadura e ele começou a descrever essa armadura. E nós vamos trabalhar hoje sobre essa armadura de Deus. E sabendo que essa armadura é para vencer o dia mau. Certo? Vamos lá. Primeiro, aí no 6,14, ele vai falar sobre cingidos com a verdade. César, bota aquela imagem, por favor. Quando ele fala cingir com a verdade, cingir está aqui, basicamente é um cinto. É um cinto. O que é que representa o cinto? Vou pegar assim, mais ou menos um cinto. Não parece um cinto, não. Aqui, ó, mais ou menos aqui, assim, tá vendo? Ali na altura do abdômen aqui, pá, da barriga, da pochete, que tá ali já com a pochetona ali também. Aí, mais ou menos nessa região aqui, ele bota algo que parecia um cinto. E tem uma coisa que eu achei interessante, eu estava falando isso, o Carlos nem está aqui, que eu fiz essa mensagem nos jovens. No cinto, você já experimentou andar sem cinto, com a calça meio assim? Você até consegue andar no início, não consegue não? E tudo, mas você vai andando, e o que acontece com a sua calça? Chega um momento que ela vai descendo, daqui a pouco caiu. E você consegue andar? O cinto, a verdade que ele está falando, que o cinto ali que ele está trazendo, Paulo, o que ele fez? Ele pegou uma figura do exército daquela época, que era o exército de Roma, pegou os trajes dele e fez uma analogia com a palavra de Deus, ou seja, com o que precisamos para vencer. Por que ele está falando? Por que ele usou uma analogia? Porque essas armaduras aí é para lutar contra o outro, mas no início de tudo ele falou o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então ele não está dizendo para você pegar essa armadura e o outro aí, não. Essa armadura que ele está falando é para que você lute contra de fato quem é o seu inimigo. Quem são os nossos inimigos? Ele falou, os principados, as potestades e as dominações das trevas. E não é carne e sangue, ou seja, no dia que você estiver lutando contra alguém que é de carne e sangue, saiba que essa luta não é de Deus e não está na palavra, não é legítima diante de Deus. Certo? As nossas lutas têm que ser contra os principados, potestades e dominações das trevas. E como lutamos contra isso? Primeira coisa, a verdade. Quem é a verdade? A palavra. Está lá na primeira palestra lá do pastor. A palavra de Deus é a verdade. E o que é que ele está dizendo? Eu acho muito interessante isso e trouxe até para o jovem. Você até consegue andar no início. A palavra. Não, sem ela. Pronto, você pegou a Bíblia e rasgou ela. Ou não quero mais. Que eu acho que é muito que muito tem feito, ou deixado ela lá de lado. Você até consegue andar, você até consegue se satisfazer em algum momento. É igual o cinto. Você vai andar, você pode correr, você vai fazer uma coisa, só que a sua calça vai caindo. E vai chegar um momento em que você vai tropeçar nas suas próprias pernas. Por quê? Porque você está sem a palavra de Deus, que lá no início a gente falou que é o quê? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ele está dizendo, você vai conseguir, até no início, vai dar tudo certo, você vai achar que está de boa, você vai dar até um tiro, como o Binha dá aqueles tiros lá de pá, correndo lá e tudo, mas daqui a pouco a calça vai cair, como dizer, a casa vai cair, não, a calça vai cair, e você vai tropeçar nas suas pernas. Então, o que é que ele está dizendo? Primeiro, use o cinto da verdade, se cubra com ela,
bote ela. E sem ela, você pode até andar, mas vai cair. Depois, lá na parte B desse versículo 14, ele diz assim, ó, estáis, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça é mais ou menos na altura do peitoral, ali. O que está aqui, nessa região daqui da couraça? O coração. Então, o que ele está dizendo? A justiça, a couraça da justiça, eu até anotei aqui, ó, a couraça, é só um detalhe mesmo, a couraça da justiça era feita de metal, em alguns casos de couro, era colocada sobre o peito e o abdômen para proteger o coração e os outros órgãos vitais do soldado. Ele está falando que a justiça, que nós já sabemos que essa justiça não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Essa justiça, você vai colocar ela aqui para que você não morra. Você sabe por quê? E isso é muito interessante, porque se você agir com a sua justiça, pode ter certeza que vai dar erro. Porque a nossa justiça, como alguém diz, é como trapo de imundícia. Porque nós vamos ter a tendência de puxar para nós, para fazer a nossa vontade, para usar aquilo. O ser humano em si tem o poder de argumentação. Minha esposa disse que eu faço isso de vez em quando, eu pego a situação e tento arrumar um argumento para me favorecer, mesmo que eu estou errado. E às vezes a gente tem essa situação. Então, essa justiça que ele está falando é a justiça segundo Deus. Certo? Vamos seguindo. Então está aqui a justiça de Deus para que você não morra. Porque se você agir segundo a sua justiça, esse coração e esses órgãos vitais, isso aqui é muito importante. Porque se você perder o coração, Neil Barreto até tem uma mensagem que eu achei bem interessante. Pelo título eu fui assistir assim, ó, perdeu o coração, já era. Depois você assiste, é muito boa. E ele fala disso, quando você perde o seu coração. E aí ele usa, inclusive, a passagem de Salmo, que é, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, é no seu coração que está todo o seu pulsar, todo o seu vibrar. Quando você vê alguém que já está desanimando, é porque ela está perdendo o coração, porque é no coração que bombeia, no coração que é o sangue. Quando tem alguém no baba lá que não tá parado, a gente vai, depois esse cara não tem sangue, né? Não, Derival, Diego, a gente faz isso direto. Ô, Diego, tenta ter um desfibrilador para dar um choque em Diego, para ver se ele corria. Aqui de vez em quando você olha para Diego, ele tá assim, onde eu sei, não sei, só sei que foi assim. Então, quando o cara está assim, quando a pessoa está assim, é porque significa que o coração dela não está mais bombeando, ela não tem mais sangue passando ali, ela está perdendo as forças. Então, para que isso não aconteça, Paulo está falando, pegue a justiça de Deus e coloque ela aqui, porque é ela que vai fazer com que o nosso coração fique protegido, certo? E depois aí no versículo 15, 6:15, ele vai falar, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Eu queria, depois eu nem peguei, André botou uma charge bem interessante no grupo do estudo da EBD, eu achei muito massa. Ela diz, tem alguém, dois cristãos, né, brigando, e Jesus Cristo puxando o outro pela gola aqui assim, o outro tá lá, e o outro tá aqui. Aí lá tá escrito assim, você não foi chamado para convencer ninguém, você foi chamado para salvar vidas, ou para resgatar vidas, não é isso? Isso. Eu não te chamei para ganhar discussões, eu te chamei para ganhar almas. E eu acho que perdemos um pouco desse foco. E muito disso porque nós estamos enclausurados dentro da congregação. E eu não estou falando aqui que a congregação não é importante, ela é muito importante. Para quem está assistindo aí, é muito interessante que você não percebe a atmosfera que está aqui. Quem está assistindo lá em casa, com certeza ouviu o louvor diferente do que estava aqui.
Por mais que você tenha um louvor massa, com um som muito massa, mas o que está aqui é diferente, porque há contato, as pessoas reunidas, o som é diferente, falando na linguagem jovem, a vibe é diferente, é tudo diferente, porque a congregação ela é super importante, ela tem o seu papel, mas nós não podemos desconsiderar a informação de que nós fomos chamados para fora, não para dentro. Porque se nós ficarmos gastando o nosso tempo aqui dentro, as nossas energias aqui dentro, uns com os outros, não vai dar certo. Vai acontecer o que já tem acontecido. Muitas brigas internas, muitas desnecessárias. Porque nós fomos chamados para anunciar o evangelho da paz. E uma evidência, lembrando Nádia agora, uma evidência de que isso não está acontecendo é porque a igreja está dentro, o mundo está sem paz. Agora mesmo nós estamos passando por situações que o mundo necessitava de mais paz, confiança. E isso tem na palavra de Deus, e quem deveria estar transmitindo isso são aqueles que estão ouvindo, ou estudando, ou meditando na palavra de Deus. E isso não está acontecendo. Nós estamos entrando em debates, discussões, principalmente na internet. O que você mais vê hoje são gente discutindo o que não deveria estar sendo discutido. Deveria estar sendo praticado. E nós estamos debatendo, criando debates e mais debates. E eu não estou aqui dizendo que o debate não é importante, é muito importante, mas nós deveríamos estar praticando. A palavra de Deus é para ser praticada. E lá no devocional dos 2 fundamentos, Cristo é um dos primeiros ensinamentos dele depois do Sermão da Montanha. Ele vai falar, se tudo isso que eu te ensinei, você só fizer isso ouvindo, você vai ser comparado a um cara que construiu uma casa na areia. E quando vier o dia mau, que ele já falou, o dia mau, o que é que vai acontecer? Vai vir os ventos, as tempestades, vai bater e você vai cair. Por quê? Porque você não está fundamentado na rocha. E ele diz assim, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, esse eu assemelho ele ao cara que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir o dia mau, vai bater, vai acontecer, mas você não vai cair. Por quê? Porque você está associando o que Deus falou. Ouvir a palavra de Deus e praticar elas. Então, isso precisa acontecer. Urgente. Beleza? Qual é o que a gente está agora? Calçado os pés com o evangelho da paz. Levando a palavra de Deus às pessoas. Nós precisamos levar esperança às pessoas. Certo? Vamos virar aqui. Depois, no 16, versículo 16, diz assim, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Fé. Fé é uma coisa que eu acho muito, muito boa mesmo. O que é fé? A gente se perguntar o que é fé, todo mundo sabe. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Fé, eu acho que assim, de uma forma que André, eu entendo melhor, fé de fato é o que você não vê. É tudo aquilo que você acredita e você não vê. Nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos em Deus em que nós não vemos. E tem algo interessante na fé que a gente precisa... Ele diz assim, o justo viverá da fé. E perceba, tudo que nós queremos aqui dentro da igreja, se a gente pegar todas as perguntas, são respostas. Não é isso que você quer? Se você pegar uma pessoa, eu conheço uma pessoa mesmo, que tudo que ela queria era resposta, só isso. Conheço, muito amiga minha. Ela queria respostas. Só que no dia que ela encontrar essas respostas, deixou de ser, Paulo fala sobre isso. Deixou de ser fé. E tudo que ela não vai encontrar em Deus são respostas. Porque ninguém vai entender Deus. Porque Deus é Deus. No dia que ele for entendido, ele deixa de ser Deus. Então Deus é tudo que você não vai entender, mas que você precisa crer. É só isso.
Então, pare de procurar respostas e viva por fé. É isso que ele está querendo falar. Porque no dia que você encontrar essas respostas, sabe o que é que você vai entender? Nada. Porque nunca você vai entender Deus. Nunca. Nem eu, nem na glória, nem em lugar nenhum. Porque Deus é Deus. Ele não foi feito para ser entendido. Na realidade, ele não foi feito. Ele é. Até isso nós não entendemos. Deus é. Acabou. Pastor Carlos usou uma definição para mim que eu fiz quando eu fui para a faculdade iniciar, antes da gente de fato implantar o curso. Eu fiz diversas perguntas a ele. Ele disse assim: André, sabe qual é a analogia perfeita a Deus? Um abismo. Você chega até aqui, acabou. Você não vai se jogar, amigo. Não dá. Se você se julgar. Então chegou até aqui, foi até aqui que ele permitiu que você conhecesse. Viva com isso e viva bem. Confiando nele. Por isso que eu gosto da analogia da água. E eu trouxe o hino Águas Purificadoras. Porque quando ele fala a Ezequiel, ele diz assim: Ezequiel, vai entrando. Vai entrando. E a água vai batendo no joelho. E a água vai batendo nos artelhos. E a água vai batendo nos lombos. E vai entrando. Ele diz assim: vai entrando, vai entrando. Uma hora você vai perder o controle. É assim com Deus. Perca o controle e se entregue a ele. Deixe ele conduzir, confie nele. É o que ele quer. Fé é isso. E sabe o que ele está falando? O que é o escudo? Perceba, isso é fantástico de Paulo. Tudo que vem na sua vida são perguntas. Quando você vai evangelizar alguém, o que é que vem para você? Perguntas. E ele compara ali aos dardos inflamados do maligno. Sabe o que ele está falando? Quando vem as perguntas, fé. Quando vem a pergunta, fé. Vem um bocado de coisa para desconstruir a sua fé, a minha fé. E você faz o quê? Escudo. Escudo. Por quê? Porque nós vivemos por fé. É por isso que a prática ela é muito importante. Porque prática é o que eu tenho. Quem fazer faculdade? Tem várias aqui, ó. Sara faz fisioterapia, Lore faz fisioterapia, Jade faz fisioterapia. O que Jade conhece é o que Jade conhece. É da experiência dela. O que Sara conhece é totalmente diferente do que Jade conhece, porque ela tem outra experiência. Por isso que existem várias áreas da mesma coisa. Tem uma especialista em, pé, na fisioterapia. Quando vem alguma coisa de pé, Sara diz assim: não, eu encaminho para Jade. Por quê? Porque Jade é especialista de pé. Significa o quê? Ela vive mais pé. Ela especializou naquilo. É a vivência da pessoa. E a gente não entendeu ainda que Deus não é para ser explicado, é para ser mostrado na prática. Para que outra pessoa entenda isso e pratique também. E ela entenda da forma que Deus quer que ela entenda. Eu não tenho que ficar criando artifícios para que a pessoa entenda o que eu entendi, não. Porque Deus quer se revelar a ela do jeito dela. E ela tem a fé dela. Não é um manual. Não é uma coisinha que você vai dizer assim: 2 mais 2, 4, e calou a boca. Não é assim. Deus não é assim. Então, ele está falando que nós precisamos ter fé. E fé é confiar nele, independente de qualquer coisa. Alguém falou assim mesmo. Um debate sobre, acho que foi o homossexualismo, assim, bem interessante isso. E aí o cara disse assim a outro: qual é o argumento mais forte que você fala para que o não é a favor do homossexualismo? O cara disse assim: não, 2 homens não geram filho. Aí o cara falou lá, disse assim: rapaz, mesmo que gere, eu continuo confiando em Deus. É errado, foi Deus que disse. Acabou. Ele pode gerar um filho em outro homem, continua errado. Por quê? Porque eu tenho fé e eu creio na palavra de Deus. Acabou. Então não é porque nada, é porque Deus disse. Acabou. E se eu tenho fé, eu não tenho que provar nada. Eu creio. Ninguém tem que provar. E por mais que você tente, não vai conseguir. Beleza, vamos seguir. O capacete da salvação. Lá no 6,17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação. O outro é a espada, vamos lá. Vamos falar do capacete. O capacete é que comanda o corpo. Por quê? É a cabeça, ele está na cabeça. É sua cabeça
que comanda o corpo. Isso até é uma analogia de que Cristo é a cabeça, ou seja, é ele que comanda, certo? Se a sua mente for atingida por outro evangelho, já era. O que é salvação? Salvação é o que Deus fez para nós, para que nós andássemos mais tranquilos. Isso é a minha definição. O que Deus fez? Ele sabe que nós temos a tendência a caminhar por mérito. Não é isso assim, pô, André? Se a salvação não fosse dada, fosse conquistada, aí eu ia dizer assim, André ia ter que conquistar. Então o que a gente vai fazer? Competitivos do jeito que nós somos, nós vamos lutar por ela. Eu tenho que me salvar, então eu vou lutar. Então o que Deus disse? Está certo, não tem mais luta, todo mundo está salvo, beleza? Agora você vai ter como o quê? Vai ter que caminhar como salvo. É só isso. Você não quer tanto ser salvo? Beleza, agora caminhe como salvo. E aí entra uma discussão lá até do curso de teologia, assim, salvação se perde, salvação se ganha, salvação se... Eu costumo comparar salvação a um carro. Vamos supor que hoje, deixa eu ver aqui, Andréa e Fábio deu um carro a Bia de presente de aniversário, um Peugeot 3008. Bom, 3008 a Bia. Bia tem dinheiro para botar gasolina nesse carro? Bia tem? Bia vai fazer o que com esse carro? Ele vai ficar no mínimo parado. Se ela sair, ela vai meter num poste, vai acabar e vai se destroçar até que esse carro sumiu, virou ferro velho. Então o que é salvação para mim? É o presente que Deus te deu. Ele lhe deu um manual para você aprender a usar, para que você não perca. Então, para mim, André, salvação se perde? Perde sim. Agora, quem perdeu? Você. Eu lhe dei o presente. Quem não soube usar foi quem? Foi você. E ele deu de graça, sem nós merecermos nada. Se alguém pediu aqui antes, alguém sabe do que é você antes de nascer? Então, você não precisa nem pedir nada, ninguém nem pediu. Exceto o Júlio ali, que lembra de 2 anos, 1 ano e pouco. Eu nem de 2 anos me lembro. Não lembro de nada. Acho que eu não me lembro nem de 10. Eu me lembro de coisa agora, de 15 anos para frente, já assim, mas não me lembro. Então, eu não tenho como pedir nada. Então, salvação é presente. Salvação, primeiro, é pela graça. E segundo, é algo que você precisa cuidar para que você não perca. E o que é que cuidar esse? É aprender o do manual como se usa. Como você usa a sua salvação. Como você faz para viver como salvo. Como Bia faz para viver como agora motorizada. O que ela vai fazer? Tirar uma habilitação. Conseguir um trabalho para botar uma gasolina no carro, que agora ela tem que conseguir 2 trabalhos, porque a gasolina está quase R$5. Ela não dá mais um, ela tem que ter 2. Então, ou então, encostar o carro só para passeio e comprar uma bicicleta, é o que muito tem feito. Compra uma bicicleta, vai andando e o carro só no passeio. Faz igual a Alice, a Gemma, comprou uma bis, foi na bis, sei lá ou não. Pronto, vou andar de moto, que a gasolina você bota na semana, e o carro para passeio. Mas isso é o quê? Ele entendeu, ele tem entendimento para usar o presente que foi dado. E o que tem acontecido é que nós não estamos sabendo andar como salvo. E onde é que eu vou aprender a andar como salvo? Aqui, ó. Aqui, está na palavra de Deus. E adianta, André, você ler e me passar? Não, eu tenho aprendido isso com jovens. Eu já sofri muito com vários jovens que saíram da igreja. E uma vez Xavier me disse algo que eu fiquei assim, André, não adianta. Se você ler por eles, não tem sentido nenhum. Quem tem que ler é ele. Não tem nada. Quem saiu é ele. Por quê? Porque ele quis. Se um dia Evelyn, que é jovem aqui, se desviar, fazer o quê? A culpa é de quem? Dela. A vida é de quem? O que é que André serve aqui para ajudar? O líder do jovem, André, Fábio, Julie, Sara, que são liderança dos jovens. Serve para quê? Apoio. No dia que ela não estiver conseguindo algumas coisas, ela pode contar com a liderança dela. Só isso. Mas só que às vezes a gente toma aquela coisa para a gente, o pastor também, toma essa carga, bota você e eu aqui e fica pesado. E não é isso. A gente precisa entender que a leitura é sua, amigo.
A responsabilidade é sua de ler, orar e jejuar. Você sabe por quê? Porque o dia mal não vem na sua vida em forma do pastor, não. O pastor não vai ficar ali na frente, não. Vem na sua. Quando o dia mal, que você sabe o que é, eu poderia citar vários ali, mas eu não quis citar. A salvação é sua também. Quem tem que cuidar é seu. O carro é seu. Não adianta. O pastor até pode te emprestar a primeira gasolina, mas a segunda, a terceira, a quarta, ou pode até te dar a primeira gasolina. Pode até dar a Bia lá, mas Andréa, o carro um tanque cheio, mas significa que você vai usar, vai acabar. Você vai ter que botar de novo. Então, a responsabilidade é nossa. E nós temos que tomar essa responsabilidade de ler, orar e jejuar diariamente. Sabe por que diariamente? Porque você não sabe quando o dia mal vai se apresentar. E muitos aqui dentro têm se apresentado. E nós temos caído, não é porque a igreja é ruim, é porque você não está abastecido. Você não está caindo porque a igreja te machucou, não. Primeiro, é um outro erro nosso. A igreja é de Cristo, a igreja não é isso. Se você está dizendo que a igreja te machucou, você está dizendo que Cristo fez uma igreja errada a ponto de te machucar. Ou no mínimo você tem um entendimento errado do que é a igreja. Que a igreja é totalmente certa, totalmente acolhedora, totalmente amor. E você precisa se encontrar com ela. Se você está tendo a visão errada, é outro problema seu e meu. A busca é nossa, individual, amigo. E você sabe o que é que tem acontecido? Por essa visão distorcida, a igreja, templo, congregação, tem se tornado um local enfadonho. Você sabe por quê? Tem poucos fazendo muita coisa e muitos fazendo nada. Sabe por quê? Porque não entenderam o que é isso aqui. Isso aqui é assistencialismo, congregação. Igreja espiritual é outra coisa. Tem a outra palestra de igreja. Igreja, ordenanças e mandamentos, eu esqueci. E tem a outra igreja. Congregação física. Para que no dia que falte alguma coisa na sua casa, você saiba que você tem uma comunidade assistencial que pode te ajudar. Isso aqui é uma igreja. O que eu não posso fazer só, nós fazemos. Igreja. Não pode. Você já viu, eu achei massa, a propaganda da Marta Gão de Esteira, eu acho. Ela fala assim, eu estou te convidando para você ajudar o Paulinho. Aí ajude isso aqui. Mas não ajude só o Paulinho, ajude o Luizinho, ajude a Francisquinha, ajude não sei quem, ajude isso aqui. Aí ela fala assim, não dá, né? Aí o que é que eles falam? Eles criaram uma ONG, eu não estou falando de roubo, que a gente sabe que tem roubo ou uma coisa, não. Estou falando que no papel aquilo é muito interessante. O que você não pode fazer sozinho, ajudar 50 pessoas, uma comunidade pode. Entendeu? Está sobrando no meu, está sobrando de André, está sobrando no pastor. Nós juntamos e ajudamos 6 pessoas. Dá para fazer. Isso é igreja, comunidade. E nós perdemos a noção do que é comunidade. Tem muita gente sentada esperando ser servida onde ela deveria estar servindo já. Há outras pessoas que já deveriam estar aqui, não estão por causa de nós. Não estão por causa de nós. Porque nós estamos sentados querendo ficar de boa, e não é para ficar de boa. Nós fomos chamados para uma guerra. Quando Paulo está dizendo que existe uma batalha, ele lhe deu 2 informações ali. Primeiro, tem uma guerra. Acabou. Segunda, você não luta contra esse cara que está aí. Toda vez que você olhar, tiver carne e sangue, não lute contra. Toda vez que for, não lute. A sua guerra é contra outras pessoas. E, para finalizar, a espada do Espírito. Espada é a palavra de Deus. Não é isso que ele vai falar? Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui ele dá um complemento. Veja que coisa interessante. Ele fala de tudo isso e no final ele diz assim, ó. E cadê? Ó, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração
e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está falando, depois disso tudo que você entendeu e agora colocou sobre você, você ora, que é outra coisa que nós não temos feito. Nem para sair, a gente, graças a Deus, lá em casa a gente botou, desde que a gente casou, toda vez que eu saio, eu oro. Nem isso, nem para pedir a proteção para você mesmo, nós não fazemos. Quanto mais orar pelos santos, que a oração que ele está mandando é outra coisa que nós perceba, quando você fala de oração, você está falando de você, ele está mandando você orar pelos outros, porque é aquela ideia que eu sempre falo dos jovens, a ideia do círculo. Círculo, você pensa, olha, vou pegar 5 pessoas. Seu nome é? Felipe? Pronto. Felipe ora por Evelyn. Evelyn ora por a mãe de Adriana. A mãe de Adriana ora pela irmã de Adriana. A irmã de Adriana ora por Tarcísio. Tarcísio ora por Fábio. Fábio ora por mim. Eu orei por Felipe. Felipe recebeu oração? Mas ele orou por ele? Ele orou por quem? Ele orou por Evelyn. A ideia da palavra de Deus é que todos recebam, mas que você pense no outro. Você não pensa em você. Você não está no centro. Considere sempre o outro superior a você mesmo. E é isso que nós temos vivido dentro da igreja. Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando de dentro da congregação, igreja aqui, ó. Nós temos pensado mais no bem-estar do outro. Não temos feito isso. E isso é uma coisa que nós precisamos corrigir, certo? E para concluir, de fato, vamos lá para Romanos, no capítulo 8, que é outra coisa que Paulo fala, muito boa. Por que ficar firme? 8:18. Opa, 8:18. Amém? Porque, para mim, tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança... E deixa eu só ver aqui, ir logo para o negócio, meu Deus. Rapidinho. Não, vamos ler. Vamos lá, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. Por quê? Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Ele fala de esperança, de gemer, ele fala de tudo que nós temos que esperar, mesmo na dificuldade. E nesse mesmo capítulo, antes, é bem interessante, ele fala que os sofrimentos
é uma outra pregação que a gente já fez, ele transforma você de filhos imaturos, vamos dizer assim, dependentes, de filhinhos, crianças, para filhos maduros. Por quê? Porque esse sofrimento que você, esse dia mal que você passou, resistiu e ficou de pé, ele gera em você amadurecimento. E que a própria palavra, ele fala dos ruiós de Deus, ou seja, filhos maduros de Deus. Ele gera esse sofrimento, não é isso que acontece quando você vê um ancião, e aí você está passando por um problema, e ele diz o que a você? Meu filho, fique de boa, eu já passei por isso, vai dar certo, relaxe. E você está desesperado, por quê? Ele já passou, ficou de pé e agora está ali ajudando. Você que ainda não passou. E isso não está acontecendo na igreja. Por eu não estar passando pelas minhas experiências e me fortalecendo e sendo transformado em filhos maduros, o que é que acontece? Tá filho imaturo aconselhando filho imaturo. Vai dar o quê? Você já viu duas crianças conversando? Não dá nada, só dá merda. Deixe duas crianças com o negócio, ela vai na taça, ela vai na tomada, meter o dedo, ela vai quebrar tudo. É criança aconselha criança. Eu não tô falando que é por mal, não, é porque ela é criança. É só porque ela não sabe, meu irmão. Se você chegar em casa, a sua... Eu até peguei Tarcísio e falou, deixa a Mel um pouquinho sozinha. Tarcísio falou assim, ó, Deus, não faz isso não, meu irmão. Quando você chegar, você vai achar que a sua casa é 3D. Ela tá de cabeça para baixo. Você diz, gente, que é isso aqui? O óculos está trocado, alguma coisa? Não tem não, meu irmão. A criança, vai fazer tudo que ela quer. Ela viu uma tomada, ela vai meter lá, ela vai fazer tudo. Mas o maduro, Tarcísio, quando chegar em casa, ele vai fazer isso com Bruna, os dois e Bruna. Vai fazer uma tomada ali, eu vou meter o dedo naquela tomada ali. Não vai, porque ele tem maturidade. Ele já cresceu, já passou por situações. E o que é que tem acontecido? Eu, André, não passar pelas minhas situações e ficar firmes. Quando eu chegar lá na frente, eu vou estar aconselhando outra pessoa, só que eu não tenho experiência para aconselhar. Por quê? Porque eu não passei por... Então, hoje, a maior carência da igreja se chama pessoas com experiência, maturidade, amadurecimento, não de dias, mas de situações vividas. Eu tenho uma música que eu gosto bastante, eu não gosto não, que ela fica repetindo assim, o céu mandou a chuva outra vez, o céu fez um barulho que eu gostei, é Deus, chegando na terra para chover de novo. Aí ele assim, ó, irmãos do coque estão orando há muito tempo. Essas irmãs do coque, você sabe quem eram essas pessoas? Eram as mulheres que ficavam em casa sofrendo e de pé, orando por seus filhos. E esse cantor diz assim, ó, hoje até isso tem acabado. Sabe por quê? Porque, infelizmente, essas mulheres do coque estão morrendo e a juventude que está chegando hoje é uma juventude que está se tornando velha com o princípio de jovem. Eu não passo por dificuldade, eu não quero mais aquilo, eu não enfrento mais nada. Então, se eu não entendo que eu preciso sim passar pelas dificuldades, eu preciso sim passar pelas situações de pé e me manter firmes, para quê? Para que eu aconselhe outras pessoas. E depois que você lê Romanos, você vai ver que até esse princípio a gente tem perdido, das mais novas se aconselharem com as mais velhas e dos mais novos se aconselharem com os mais velhos. Nós temos perdido isso, a gente está achando que os jovens é que sabe tudo. Por quê? Porque eu sei de internet. A gente tem que entender que não é porque você sabe de internet e o outro não sabe, o seu pai não sabe, que você sabe mais do que ele. Você só sabe mais uma coisa do que ele, só isso. E que é o mesmo princípio, porque você faz mais do que ele. Ele não fica na internet o dia todo, você fica. É lógico que você saiba mais do que ele. Por quê? Porque você pratica mais do que ele. Mas as outras coisas ele já praticou e já viveu mais do que você. Então é isso. A mensagem que eu quero trazer para vocês é essa. Que eu acho que um alerta para a minha vida, para a sua vida, de que existe um dia mau, existe. Mas isso é só uma informação. Quando ele diz a você, existe um dia mau, ele está dizendo a você que existem outros dias bons, que você precisa se preparar para o dia mau.
Porque a gente está focando sempre no dia mal e esquecendo que os dias bons são de preparação. No dia bom, você sabe o que você quer fazer? Curtir, 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 curtir e curtir. Se sobrar um tempo, eu leio, eu oro, eu jejum. Quando deveria ser diferente, eu leio, eu oro, eu jejum. Se sobrar tempo, eu me divirto. Porque nós estamos em missão. Eu achei bem interessante. Ontem, no curso de teologia, a gente estava falando sobre a Trindade. E é tão interessante como nós temos dificuldade de entender a Trindade. Sabe por quê? Acho que foi Nádia que perguntou aquela pergunta de sempre. Ora, o Espírito pode? Aí ele falou assim, não tem nada demais. Mas você precisa entender qual é a função de cada um. E eu achei aquilo tão fantástico, sabe por quê? Nós não somos acostumados a cumprir funções, a fazer o que eu fui chamado para fazer. Nós somos chamados para anunciar o evangelho da paz. Esse foi o nosso mandamento. Nós fazemos isso? Não. Mas você está se esquecendo, o Espírito faz isso, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Essa é a função dele e ele faz isso e muito bem. O Filho, ele faz o quê? Ele é o nosso advogado e ele faz isso. O Espírito não vai ser o seu advogado. Quem é o seu advogado? Jesus Cristo. E Deus é o Pai, o Criador. Essas funções, eles cumprem 100% à risca. Não é porque você não cumpre a sua, não é porque eu não cumpro, eu descumpro as coisas que ele descumpre também, não. Ele faz e eles cumprem o papel de cada um. 100%. E quer ver claramente isso? Cristo, quando veio aqui, ele não se distraiu. E aí eu ouvi o outro, fala igual o pastor, um abestalhado desse, dizendo que Jesus Cristo teve um caso com Maria Madalena. Eu quero dizer, rapaz, como se ele tivesse tempo a perder com isso. Ele tinha uma missão, amigo. Se você não tem, o problema é seu. Ele tinha e ele queria cumprir. E acabou. Agora, nós queremos dizer que ele era sujeito às paixões da carne. Não, ele era sujeito a Deus e ele queria cumprir a missão. Acabou. O resto é resto, amigo. Só que nós não temos isso. A nossa missão, e às vezes nós empenhamos a nossa palavra aqui e dizemos, não, eu venho. Aí aparece outra coisa e eu não venho. Mas se você é assim, não significa que Deus é. Entendeu? Então, por isso que às vezes é difícil da gente entender as coisas de Deus, porque nós queremos analisar as coisas de Deus segundo a nossa ótica. Só que se você é, se eu sou, ele é correto e 100%. Amém. Glória a Deus.